Boa noite para você e bem-vindo ao Jornal da Record. Estados Unidos tem quase 2.000 mortes por coronavírus em 24 horas. Supremo exige que estados expliquem o uso do dinheiro de dívidas não pagas no combate à doença. Ronaldinho Gaúcho e o irmão deixam a prisão agora à noite no Paraguai. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Com você no futuro do seu negócio. Começamos com os números oficiais do coronavírus no Brasil. São 13.717 casos confirmados e 667 mortes. Foram 114 mortes em apenas um dia. São Paulo é o estado com maior número de casos, 5.682 casos, 371 mortes. Seguido pelo Rio de Janeiro com 1.688 casos e 89 mortes. Entre segunda-feira e terça, o estado de São Paulo teve 67 mortes por coronavírus. Eu chamo então a Giovana Rizardo, que ela tem os detalhes dessas mortes. Giovana, boa noite para você. Oi, Lúcio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, foram 3 mortes a cada hora e a maioria de pessoas com mais de 60 anos. De acordo com o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus aqui em São Paulo, o Davi Wipe, ele disse que se o isolamento não subir dos atuais 54% para 70%, os leitos dos hospitais não vão ser suficientes. O secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, disse que 17 mil exames aguardam resultado e, por isso, os números do coronavírus vão subir ainda mais. E a Assembleia Legislativa de São Paulo anunciou que 293 cidades já decretaram estado de calamidade. Lúcio. Obrigado, Giovana. A Prefeitura do Rio de Janeiro alterou agora à noite o horário de funcionamento do comércio considerado essencial e também da indústria. Pedro Paulo Filho, do Rio de Janeiro, boa noite para você. Quando é que essa mudança começa para valer? Olha, Lúcia, essa mudança começa a valer a partir da meia-noite desta quinta-feira. Boa noite para você, boa noite a todos. Pelo decreto do município, a indústria deverá abrir as portas às 7 da manhã e fechar às 9 da noite. Nos supermercados, o atendimento ao público será restrito ao intervalo entre as 8 da manhã e as 9 da noite. As padarias e as confeitarias poderão abrir antes, mas também terão que fechar mais cedo, com expediente entre as 5 da manhã e as 8 da noite. Essa medida é para evitar aglomerações, principalmente no transporte público, e ajudar no combate ao coronavírus. Apenas postos de combustíveis e as transportadoras que abastecem a cidade com serviços e produtos essenciais poderão funcionar sem restrição de horário. Lúcio. Nós voltamos com você já. Obrigado, Pedro. O Senado aprovou uma proposta que cria uma linha de crédito de até R$2.400.000 para micro e pequenas empresas. Quem tem as informações direto de Brasília é o Luiz Fara Monteiro. Boa noite para você, Fara. Oi, Lúcio, boa noite. Essa discussão foi remota, com os senadores votando por vídeo para evitar aglomeração no plenário. Esse projeto pretende instituir o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas para oferecer uma linha de crédito especial aos empreendedores durante a pandemia do coronavírus. Agora o texto segue para a Câmara. A sessão foi presidida pelo senador Davi Alcolumbre, que ficou 2 semanas afastado para tratar da Covid-19. Já a Câmara anunciou o corte de R$150 milhões em despesas. Esse dinheiro vai para o combate ao coronavírus. Também em votação virtual, a Casa aprovou o texto que amplia a validade das receitas médicas por tempo indeterminado durante o estado de calamidade pública. Agora, essa proposta será analisada pelos senadores. Lúcio. Obrigado, Fara. O governo anunciou a liberação de R$50 milhões para pesquisas sobre o coronavírus. Na entrevista coletiva desta terça, o ministro da Casa Civil, general Braga Neto, também anunciou a repatriação de 129 brasileiros que estavam em Cochabamba, na Bolívia. O governo já repatriou mais de 12 mil brasileiros do exterior. O governo disponibilizará também 50 milhões para financiamento de pesquisas de enfrentamento ao coronavírus. Pesquisadores de todo o país poderão inscrever seus projetos em 11 linhas temáticas coordenadas pelo MCTIC, que abordem o desenvolvimento de métodos de tratamento, prevenção, controle, diagnóstico
e produção de vacinas. E o Exército vai ajudar na fabricação de máscaras de proteção contra o coronavírus. A parceria com a empresa de armamentos Taurus vai resultar na criação de 60 mil máscaras no primeiro lote. O material vai ser distribuído gratuitamente para unidades de saúde indicadas pela Defesa Civil. Cerca de 380 mil estudantes da rede pública estadual de ensino de Minas Gerais vão receber uma bolsa merenda para compra de alimentos a partir do mês de abril. Nós vamos falar ao vivo com Belo Horizonte. Agora quem fala é a Virgínia Nalon. Boa noite, Virgínia. Qual o valor desse benefício? Oi, Lúcio, boa noite para você. O ticket vai ser de R$ 50. A verba pretende amenizar os impactos causados pela suspensão das aulas em função da pandemia do coronavírus que aconteceu no dia 18 de março e assim ajudar na alimentação dos alunos que estão na faixa de extrema pobreza, ou seja, aqueles que a média salarial per capita da família não ultrapasse os R$ 89. O benefício tem a previsão de durar até julho, mas pode ser estendido de acordo com o calendário das aulas. Dos R$ 50, 30 vão ser custeados pelo governo do estado e os outros 20 numa parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, que destinou 30 milhões de reais para o programa. Lúcio. Obrigado, Virgínia. Os Estados Unidos registraram nesta terça-feira 1.939 mortes. Foi o maior número de mortes por coronavírus em apenas um dia. 800 delas foram no estado de Nova York, a região mais afetada pela doença. Já são mais de 400 mil infectados. De longe, é o país com mais casos registrados. Além disso, já foram registradas mais de 12 mil mortes. A Rússia quer testar uma vacina contra o coronavírus em humanos a partir de junho. A notícia foi confirmada pelo diretor de um dos principais centros de pesquisa da Rússia, ao presidente Vladimir Putin. A primeira fase vai testar 3 vacinas em 180 voluntários, que já foram escolhidos. A Rússia tem atualmente 7.500 casos confirmados e 58 mortes. O mercado financeiro teve mais um dia de otimismo hoje com o avanço do combate ao coronavírus no mundo. O dólar fechou em queda de 1,3%, vendido a R$ 5,22. A Bolsa de Valores de São Paulo subiu 3% e fechou acima de 76 mil pontos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 72 horas para os estados explicarem como estão investindo os recursos no combate ao coronavírus. Voltamos a Brasília, então, com Luiz Fara Monteiro. Fara, o ministro Alexandre, ele deu detalhes sobre essa cobrança? Deu sim, Lúcio. Desde março, o ministro suspendeu o pagamento da dívida de 16 estados com a União para que esses recursos sejam usados no combate à Covid-19. Agora, esses estados têm até sexta-feira para apresentar as ações que já foram adotadas e quais as que estão em planejamento. Os relatórios terão que ser entregues a cada 15 dias. Apesar dessa decisão de Alexandre de Moraes, desde o dia 23 de março, o pagamento das dívidas de todos os estados com a União está suspenso por determinação do presidente Jair Bolsonaro. Lúcio. Obrigado, Fara. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio fizeram um mapeamento dos trabalhadores que correm mais risco de contaminação pelo coronavírus. Vamos voltar ao Rio de Janeiro com Pedro Paulo Filho. Pedro, que profissionais estão mais sujeitos a contrair o vírus? Olha, Lúcio, de acordo com o estudo, os técnicos de saúde bucal têm 100% de chances de contágio por causa do ambiente de trabalho e da proximidade com os pacientes. Entre os outros profissionais de saúde, a chance de contaminação é de 50%. No comércio, os operadores de caixa são os que mais têm risco de infecção pelo coronavírus, em média 53%. O estudo também aponta quais trabalhadores estão menos vulneráveis. Quase todos que possuem atividades solitárias, como escritores. Para eles, a chance de contaminação é de 19%. Lúcio. Obrigado, Pedro. Mesmo com a orientação do Estado de São Paulo em manter o isolamento social, o número de passageiros de ônibus aumentou 7% na capital. Vamos voltar com a Giovana Rizado. Giovana, e o que a Prefeitura pretende fazer em relação a isso?
Ô Lúcio, foi com base nesses dados que a Prefeitura decidiu aumentar a frota de mais de 200 linhas de ônibus aqui da capital. Tudo isso para evitar a aglomeração e a disseminação, claro, do coronavírus. São mais 400 ônibus adicionais, pelo menos, que vão estar rodando pela cidade. E muita gente, né, Lúcio, já percebeu mais carros nas ruas, pessoas pegando metrôs e trens aqui na cidade. Ó, se precisar ir para o trabalho, para o transporte público, fica aquela orientação de manter a distância de segurança entre as pessoas, usar o álcool gel, se possível usar máscaras e se não der também dá para fazer em casa, tudo para ajudar a proteger, né, Lúcio? Muito obrigado, viu, Giovana? O governo de Minas Gerais disse que vai pagar integralmente na quinta-feira o salário de março dos servidores das áreas de saúde e segurança pública. Nós voltamos com a Virgínia Nalon. Virgínia, como é que ficam então os outros servidores, né? Pois é, Lúcio, o Estado ainda não definiu quando vai pagar o salário dos demais servidores. O governador Romeu Zema chegou a pedir desculpas àqueles que não vão receber, tudo em função da queda da arrecadação ocasionada pela pandemia da Covid-19. O pessoal da saúde e da segurança pública só vai receber por estar, segundo o governo de Minas, na linha de frente no combate à pandemia. Minas Gerais é o quarto estado com maior número de infectados. Por aqui são 559 casos confirmados e 11 mortos. Lúcio. Obrigado, Virgínia. E depois de 32 dias num presídio no Paraguai, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Assis, conseguiram transferência para a prisão domiciliar. Ronaldinho e Assis deixaram a cadeia em Assunção no início da noite desta terça. Na saída, o ex-jogador assinou uma camisa do Grêmio. A Justiça aceitou um depósito calção de R$ 8.300.000 como fiança. Ronaldinho e o irmão não podem sair do Paraguai e vão ficar num hotel vigiados pela polícia enquanto aguardam as investigações por uso de passaporte falso. A Justiça do Equador condenou nesta terça-feira o ex-presidente Rafael Correa a 8 anos de prisão por corrupção. O ex-presidente e mais 17 pessoas foram condenadas por esquema de propina e favorecimento de contratos envolvendo a empreiteira brasileira Odebrecht. Rafael Correa vive na Bélgica e diz ser perseguido pelo atual presidente do Equador, Lenín Moreno. O ex-presidente também ficou inelegível por 25 anos. Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. A Espanha e a Itália foram fortemente atingidas pela pandemia e ainda lidam com números dramáticos na contagem diária dos infectados e mortos. Mas já se avolumam sinais de que a curva desenhada pelo coronavírus logo se inclinará para baixo. Essa constatação foi suficiente para que governantes dos dois países começassem a planejar minuciosamente a retomada das atividades econômicas, sem descuidarem da batalha contra a epidemia. Quanto mais lenta for a volta à vida normal, mais terríveis serão os danos econômicos causados pelo desastre sanitário. É esse o exemplo a ser seguido pelo Brasil. Aqui, os infectologistas preveem que o pico da pandemia será alcançado no fim deste abril. Enquanto prossegue o combate no campo da saúde, é fundamental detalhar, desde já, a estratégia e as táticas da guerra contra o fantasma da falência financeira. Até agora, interesses políticos e eleitorais têm frequentemente prevalecido sobre os interesses nacionais. No momento em que a curva avança para seu ponto mais alto, os homens públicos decentes devem colocar em quarentena divergências hoje secundárias, agir com grandeza, esquecer as próximas eleições e tratar com clemência e carinho as próximas gerações. Os que torcem pelo quanto pior, melhor, devem ser isolados pelos que não perderam o juízo. O Brasil não merece ser visto pelo restante do mundo como um país que não se une sequer no combate a epidemias, mesmo que estejam em jogo, como acontece agora, a sobrevivência física dos brasileiros e a sobrevivência econômica da nação. A Procuradoria-Geral da República arquivou pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Esse assunto, mais uma vez, para o Luiz Fara Monteiro, em Brasília. Com você, Fara.
Lúcio, ao todo foram analisadas 6 representações pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros. Na decisão, ele alega que não há como imputar ao presidente Jair Bolsonaro o crime de descumprimento de medida sanitária preventiva, porque não havia medida dessa natureza em vigor, segundo o vice-procurador. Essas petições foram enviadas à Procuradoria-Geral pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. E uma das acusações contra Bolsonaro era de infringir determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa, no caso, o coronavírus. Lúcio. Obrigado, Fara. Uma universidade japonesa decidiu usar robôs para representar os alunos durante uma formatura. De casa e com a ajuda de um webcam, cada um dos estudantes conseguiu controlar o próprio robô. O rosto deles foi projetado em tempo real nos tablets. E assim, mesmo à distância, os universitários participaram da formatura e receberam os diplomas. Depois de declarar estado de emergência, o governo japonês começou a tomar novas medidas nesta terça-feira para lidar com a pandemia do coronavírus no país. A correspondente na Ásia, Cíntia Godoy, tem os detalhes. Boa tarde para você, Cíntia. Boa noite, Lúcio. Olha, aqui em Tóquio, pacientes assintomáticos ou com sintomas leves da doença foram transferidos para hotéis da capital para liberar vaga nos hospitais. O governo também aprovou ajuda financeira de mais de 5 trilhões de reais. Se a situação não melhorar, o número de infectados pode chegar a 80 mil em um mês. Já em Wuhan, no primeiro dia do fim do isolamento, as estações de trem ficaram cheias. Alguns chineses usaram até roupas de proteção no terminal. Para poder embarcar, passageiros precisaram apresentar confirmação via aplicativo de celular de que não estão com vírus. Lúcio. Ô, Cíntia, aí teve até um show para comemorar o fim do bloqueio em Wuhan, é? Teve sim, Lúcio. O espetáculo de luzes começou na virada de terça para quarta-feira, quando a quarentena obrigatória chegou ao fim após 2 meses e meio. O show também foi uma homenagem aos profissionais da saúde, heróis na batalha contra o novo coronavírus. A província de Hubei é a região onde o vírus surgiu e é também a mais afetada na China. Já são mais de 67 mil casos e 3.200 mortes. E a boa notícia, Lúcio, é que mais de 64 mil infectados já se recuperaram por lá. Obrigado, viu, Cíntia? Um bom fim de tarde para você. Um fenômeno chamado superlua já pôde ser visto no céu nesta noite de terça-feira em diversos lugares do mundo. A superlua ocorre quando a lua está na fase de lua cheia e no ponto mais perto da Terra. Segundo especialistas, esse fenômeno deste ano é ainda maior e mais brilhante. Quem quiser acompanhar deve ficar atento porque a superlua só acontece até quinta-feira e será a última do ano. Na Inglaterra, mãe e filho tiveram uma ideia criativa para matar a saudade em tempos de coronavírus. Após 7 semanas distantes por causa da quarentena, John e Cheryl McClure fizeram um contato virtual para fazer o que mais gostam, cantar. Enquanto o filho tocava o violão, a mãe interpretava a britânica Amy Winehouse. Parabéns aí pelo gosto musical da mãe. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta terça-feira no mundo. Boa noite.